Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, Lu, como é que você tá? Oi, eu, tudo bem? Então até me atrapalhei aqui nas aberturas. Tô cansada. Mas vamos, que ainda dá tempo. Vamos gravar o episódio. Nada com Ai, gente. Hã? papinho. Adorei, adorei. Você tá hoje tá com cara de médica. Hoje, gente, aproveita, vou aproveitar a consulta hoje no episódio aqui. Consulta grátis, gente, pode vir. Hoje ela não é só médica, ela está com a cara de médica. Persona vestida com sucesso. Vamos lá, como posso te ajudar hoje? Anda E a gente vem hoje exatamente falando novamente desse processo de transição, né, Lu? bem. Gente, a gente até deixou aqui para justificar essa questão da transição. Tem várias nuances, né? Acho que o primeiro a gente pegou uma. Eu acho que é mais uma questão de consciência mesmo, né? De trabalhar as cacholas. Desculpa, é assim mesmo, né? Mas acho que tem uma outra parte que também é importante, que acho que faz parte desse envelhecer e desse viver. Sim. O... Quando a gente falou no outro, né, essa parte mais psíquica, de mudança, de transformações que acontecem ao longo da vida, e aí a persona de médica até casa bonitinho mesmo, né? Quantas mudanças que o nosso corpo também não sofre, né, ao longo da vida. O quanto que a nossa aparência, o jeito que o mundo enxerga a gente muda não só pelas transformações que a gente viveu, mas por essa carapaça, né? Que a gente mostra para o mundo o tempo todo. E o quanto que isso vai influenciando na nossa dinâmica com as pessoas ao nosso redor e com a gente mesmo, né? No espelho de todo dia. Como isso é engraçado, né? Às vezes uma mudança. Claro que a gente. É, engraçado assim. Eu falo engraçado, gente, no sentido de interessante. Engraçado uma ova. É péssimo. Não é gostosinho, né? Vamos lá. Mas o quanto que a gente vai. Quer ver um exemplo? Questão de. Claro, envelhecer, né? Tá embutido nisso. Mas questão de ganho e perda de peso. O quanto isso influencia na gente. Sem a gente perceber, se dar conta mesmo, até chegar um limiar ali que você olha e fala, opa, o que aconteceu? Né? Às vezes uma ruga que você sabe que ela se constrói com o tempo, devagarzinho, mas de repente você olha no espelho e, nossa, mas essa linha de expressão, né? Esse pé de galinha, ele não estava aqui ontem. O que que aconteceu, né? Que transformação é essa que veio para fora que eu não percebi. Não. E assim, e tirando um pouco, acho que, já que eu tô de roupa escura, né? A gente tá yin yang aqui. Gente, envelhecer, assim, tudo vai cair. É uma merda. Desculpa, não tem outra palavra, assim. Porque você já não consegue ser produtiva como antes. Às vezes até a sua cabeça, né? Para dar conta de tantos compromissos. A sua produtividade baixa. O seu referencial de beleza não é o mesmo. Assim, tudo cai, tudo, assim, tudo dói, dá de condor, né? E assim, a gente percebe é como se a gente ficasse, assim, a gente vai perdendo até a nossa própria independência, né? A gente vai precisar de outras pessoas para ir. Não, assim, acho que também chegar e falar assim, ah, essa ruga tem a sua história? Tem. É muito poético. Mas você olha, tem, não tá simétrico, né? Se bem que pro oriental o simétrico não é bonito, né? Por que me parece, eu sabia disso. Por isso que tem, às vezes, aqueles dentes tudo torto, né? Então, beleza não se, não, né? Beleza não se discute, literalmente, né? Mas assim, eu acho que isso é realidade, isso é fato. Eu acho que assim, colocar também, ah, isso aqui é a história da sua vida, tá? E tem momentos que eu acho que assim, você pode até sentir isso, mas não é só isso, né? Eu não sei como você vê. E assim, agora, eu acho que a grande sacada tá justamente vendo isso. Essa ruga é a expressão da minha história, tal, beleza, mas também é esse horrível, tá? E o que que você faz? Essa coisa horrível. Eu acho que é a partir disso que a gente pode conversar.
em um ponto mais profundo, né? Sim. Quando, quando você vê essa mudança do lado de fora, e aí assim, pode ser o que for, né, gente? Pode ser a ruga, pode ser aquelas manchinhas, né, que começa a dar na mão, no braço, pode ser o cabelo branco. Eu faço assim, eu já percebo. Não dá pra- Apareceu uma manchinha em mim esses dias e eu tô aqui assim, gente. Ai, que horrível. A primeira já apareceu, ah, meu Deus. Não, e, só uma ressalva aqui rapidinho. A gente está conversando isso, gente, porque assim, as dúvidas que geralmente, né, vêm pra gente, que as pessoas chegam, sim, tem essa coisa da, às vezes, de transição de carreira, no sentido de procurar essa coisa de ser útil, né? Também se sentir útil, se sentir importante, mas assim, não vem só isso. A pessoa fala assim, ah, eu não consigo treinar, não consigo fazer nada, não preciso cuidar. Igual a terapia que a gente falou da outra vez, a pessoa chega pra gente e fala assim, ah, porque eu preciso fazer exercício, é muito mais também, de novo, seguindo um movimento de massa. Claro que você vai ter um ganho de saúde, mas assim, não tem profundidade, né? Eu sinto, por isso que a gente resolveu trazer isso, inclusive sobre beleza, todas as coisas, a gente tem até outros episódios, né? É só uma ressalva aqui. Sim, mas porque a transformação que a idade traz, ela vai vir com essa mudança profissional, vai vir com a mudança de perspectiva, né? Agora eu não quero mais ser útil, eu não quero mais ser, por exemplo, a mãe que cuida de todo mundo, mas que não é cuidada, eu quero me cuidar também. Ou o contrário, né? Agora eu quero ter mais tempo para cuidar dos outros, para cuidar da minha família. E junto com essa mudança, que é uma mudança mais interior mesmo, né, da psique, dos valores, de tudo isso que é revisto com o passar da idade, tem essa mudança externa, né? E o quanto essa mudança externa, ela é extremamente impactada pelo que a massa fala, que é bonito ou não. Então, deu o exemplo do dente, né? Eu acho muito engraçado. Não vou lembrar que cultura que é, mas tem culturas que o bonito é o dente escuro. Então, a pessoa vai lá e pinta, né, os dentes de preto para quanto mais escuro, mais bonito. E eu, exatamente o oposto daqui, né? A gente faz clareamento para dente ficar branquinha, aquela coisa. Então, o quanto que essas mudanças que vão acontecendo ao longo da vida, muitas delas não são bem recebidas simplesmente porque se tornam um símbolo dessa mudança interna, né? Um símbolo dessa mudança que acontece de dentro para fora, da mudança de carreira, a mudança do jeito de pensar, a mudança de não querer mais só ser útil para os outros, né? Que é uma coisa que não é que ela aconteça só no início da vida, da vida adulta, mas ela é mais comum no início, né? Depois de um certo tempo, tende a ficar mais dúbio, a pessoa vai ficando em dúvida. Então, o quanto esse sinalzinho, essa marquinha que aparece no rosto, ela causa estranhamento porque é uma coisa que está fora, mas que lembra dessa mudança interna, né? E essa mudança interna não tem como não ser vista, não tem como não ser sentida. A gente pode pôr um botox aqui no rosto, mas o que a gente sente Que a não gente tem o que era, fazer. não, a gente era, né? Era, já tá meio, Era. já era. Gente, pesquisei aqui, eu não sabia disso. Inclusive é da cultura japonesa, eu não sabia. Ah, Tem. eu achei que era, mas eu fiquei em dúvida. Ah, Falei assim, não, não não, vou mas aí falar. é da cultura vietnamita também, mas é do Oriente, né? Eu não sabia disso, mas eu já tinha visto geisha mesmo, bem de preto. Mas, gente, é uma coisa que, assim, de novo, trazendo a beleza, é uma coisa. E aí, de novo, trazendo a questão dessa questão de você parar e refletir, né? Que as pessoas pegam, né? Veem uma coisa e toma aquilo como verdade. Que, aliás, eu até trago uma ampliação aqui sobre isso, né? Porque, assim, várias pessoas aqui, às vezes, até que chegam pra gente, né? Ah, eu sou ateu, eu não acredito em nada disso, desse misticismo, né? Eu até descobri esses dias, né? Misticismo vem de mistério. Quando você nasce, tem quantas coisas? Você tem certeza na vida de tudo? Não tem.
né? Então, todo mundo é um pouco místico. A questão é de você ir, só ficar nesse místico, né? Só no mistério. Mas, assim, parece um sinal, né? Vem um novo produto, parece que é um Deus que está descendo e está te dando um sinal. Isso vai salvar a sua vida. É a mesma coisa. A gente continua nessa infantilidade, né? Como dizia Jung, então é uma palavra muito bonita, né? Para isso, participação mystique, né? Que você o processo é a mesma coisa, você e a pessoa é a mesma coisa, a extensão é tudo junto, é aquela coisa mágica. Gente, é a mesma coisa. Psiquicamente falando, é a mesma coisa. Então, eu parto sempre, né, da seguinte questão: apareceu essa outra imagem de você. E você conversar. Quem é você? Oi, prazer, tudo bem? Né? Oi, Luciana, que está chegando na menopausa, já está com sintoma. Quem é você? Né? E eu vejo assim, por que que os relacionamentos acabam também mudando? As pessoas mudam, né? Quantos aspectos seus, quantas versões suas cabem dentro de um relacionamento, né, ao longo dos anos? Um relacionamento que dura muito, muito tempo, né? Eu digo assim, mais genuíno, verdadeiro, as pessoas vão mudando. Né? E você vai ter que, né? A mesma gente aqui, né? Não fazem 10 anos, mas toda hora, oi, Yolanda, muito prazer, quem é você? Dessas transformações, né, que existem que tem na sua vida, né, que tem nas transições. Então, né, essa coisa de você pensar na imagem, eu vejo muito com essa coisa do que era, e não é mais. Até lembrei de um mito, mas você ia falar alguma coisa antes de eu trazer, desculpa, acabei. Acho que até deu uma travada aqui, por isso que eu continuei falando. Não ia falar não, é porque deu travada mesmo. Mas não. O podcast travou aqui, mas a vida não para, viu, gente? Isso. Mas o que você. Não, eu não ia comentar, mas como você deu esse espaço, é, como é engraçado, né? Às vezes esse botox mágico, né? Esse ácido hialurônico maravilhoso, no fundo é como se ele quisesse trazer de volta uma versão de si mesmo que já foi, né? Então, eu quero me sentir aquela mulher de 20 anos de idade, de 30 anos de idade. Só que isso não existe mais, né? A vida, ela não. A vida, os processos, de um modo geral, eles não têm um regredir, né? Ele pode estagnar, né? Você pode continuar com a mesma cabeça de quando você tinha 15 anos e viver ali um puerar eternos, né? Mas retroceder, voltar como era, no fundo você sabe que não tem como. Porque o que foi visto não pode ser desvisto, né? As experiências pelas quais você passou ao longo da vida, elas não podem ser esquecidas. Então, essa promessa de milagre, né, que muitas vezes vem junto de um novo produto, um creme, né, igual você falou, é como se eles prometessem esse retorno, né? E funciona, né, gente? É um influencer que virou o xamã, o sacerdote, que vai falar que vai dar cura do remédio, Uhum. né? Essa coisa. E uma coisa que você falou, e assim, é muito verdade. Se você for mais profundo, se você tiver uma capacidade de refletir, não por. Aqui eu não quero falar que a pessoa é incapaz, né? Desculpa, acho que eu tô sendo até dura, mas assim, de você parar e se dar, e você ter disponibilidade para pensar, essa coisa de você ser jovem, a questão não é ser jovem. Porque se você continuasse sendo vista, admirada, sei lá, de uma época que você foi seu estrelato, né, da sua vida, no fundo você quer isso, né? É o que aquela imagem de você, né, que você quer trazer à tona. Quer ver um exemplo? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, gente, porque assim, tem muitas coisas que eu não me familiarizo, apesar desses olhos puxados com as coisas japonesas. Quem me conhece sabe o quanto muitas vezes eu sou muito crítica. Sombra. Vou deixar sair sombra, né? É verdade, em relação a essa questão né, dessa descendência japonesa, mas uma coisa que eu gosto muito é de cantar, né? Por exemplo. E aí eu trago isso porque, assim, é uma coisa que eu tava conversando, me deixa mais jovem, me deixa, né, assim, eu gosto de cantar, canto razoavelmente bem, então
você, né, você é aceito, existe um pertencimento, mas assim, não dá para ser toda hora isso. Eu não sou cantora de boate toda hora. Né? Não é, e assim, e você fala, mais do que me sustentar. Não, assim, a gente tem várias versões, né? Várias coisas. E assim, você se aceitar por inteira, é você se aceitar como um todo, né? Envelhecendo, não envelhecendo, a parte nova, a parte mal resolvida, né? E é difícil pra caramba aceitar, né, tudo isso, né? E trazendo um pouco, então, desse ponto de reflexão, de você ver por trás, né? Eu estava conversando com a Iô sobre o mito da Abby, né, gente, até lembrando da Hebe Camargo, né? É muito o jeito, né, do mito lembra muito ela também. Ela sempre tinha aquela jovialidade, às vezes até jovem demais, né? Os selinhos que ela dava, assim, sempre meninona, né? O quanto é a força, né, dessa imagem arquetípica, né? Ela é coletiva e isso acaba impregnando, né? A pessoa vive do jeito dela, mas é muito, é muito, muito do coletivo. Hebe era a filha de Zeus e Hera, né? E ela que dava ambrosia para os deuses, que dava que a eterna juventude, né? A eternidade, né? E ela é a servil, mas a gente é servil a essa beleza, a essa coisa para sempre, né? Não dá, né? Não dá, né? Inclusive, assim, o ápice dela acontece, né? Quando ela casa com Hércules, depois dele fazer os 12 trabalhos, né? E mesmo assim, depois de passar por uns perrengues aqui que não cabe, né? Senão vai ficar muito comprido o podcast. Mas é engraçado, assim, só depois que você se dispõe a fazer a sua jornada do herói, da heroína, né? De abraçar sombras, né? De realmente passar por essa que a jornada do herói é uma jornada também de transição em todos os sentidos, né? Que é quando você ganha essa juventude eterna, né? É um convite para que você olhe a partir dessa sua imagem que é envelhecida, né? E aí trazendo um pouco de novo que você não perca o brilho dos olhos dessa criança interior, de aprender coisas novas, de ver coisas novas, né? E até fisicamente, eu me lembro há um tempo atrás, quando eu vi com o meu treinador, era uma senhora, que ela devia ter uns 60 anos, assim. E aí ela começou a treinar CrossFit, assim. A mulher bate de 10-0, que ela deve ter uns 80 agora, próximo. Acho que alguém já deve ter visto, não sei quem é. Né? Ou pega a Palmeirinha também, gente. Ela começou a vir depois dos 60. Depois, se não me engano, de um casamento tóxico, né? Enfim. Eu acho que é um convite, né? E, de novo, se entregar ao mistério. Acho que é muito isso. Sim, o... é aquela coisa de se sentir e de ser, né, completo. Ah, quando a gente consegue abraçar todas as nossas experiências, né, o que a gente já fez, já viveu, para juntar para o momento atual, né, para o presente, aí você consegue realmente ter uma completude, né? Você consegue ser transformada e transformar os outros também, né? Então, assim, você deu esses dois exemplos, o quanto que essa senhora que faz CrossFit já não inspirou de jovem, adulto, idoso, né, para também fazer uma atividade física ou se cuidar mais. O quanto que a Palmeirinha, o quanto que ela não era querida, né, gostada, que fazia receita e todo mundo adorava os vídeos, aquela coisa toda, mas porque teve uma junção, né, do que essas pessoas viveram para chegar naquele ponto da vida. Não foi simplesmente um querer ser eternamente jovem ou querer voltar à época onde era assim assado, né? Senão a gente vive pela metade. A gente vive sempre tentando partir ali aquela fatiazinha. Ah, não, dos 20 aos 25, né? Foi a minha idade. O resto, não quero saber. Como, né? Tudo faz parte de você, não tem como fazer isso. Aí vamos dar nome para isso, né? Isso é uma grande neurose, que, aliás, é o que a sociedade está vivendo, neurótico, assim, você é invadido por esses conteúdos que são inconscientes e você vai atrás achando que é você, né? Enfim, quem em você quer continuar jovem, né? Só que Sim, não faz, né? Porque a pessoa, imagina o seu lado jovem e fala assim, e aí agora, como eu fico, né? Você que não é mais, né? Volta.
Não dá para voltar na aparência. Mas eu acho que assim, é ver a realidade. A partir disso, o que que você pode fazer? Não dá para fazer tudo. Né? Sim. E até essa questão de não dar para fazer tudo, muitas vezes a aparência também está relacionada com o sentimento de se sentir útil, né? Então, a ruga incomoda porque na época que eu não tinha essa ruga, eu conseguia correr, andar de bicicleta e agora eu preciso de uma muleta, né? Por exemplo, assim, sendo mais drástica, mas o quanto que essas marcas do tempo lembram a gente de fases que já passaram e que a gente não vai conseguir voltar. E por isso que a gente se sente mal com elas, né? Porque são eternos lembretes. Estão ali no espelho o tempo todo, falando, lembrando. Mas é importante abraçar isso também, né? Cada fase tem os seus ônus e bônus, né? Tem uma sabedoria ali da vida, mas também tem um corpo que às vezes não corresponde mais à expectativa do que queria fazer, né? Do que era possível. Então é interessante saber olhar para esses dois lados, né? E não olhar só para a falta. E pegando até o gancho, né? Que você falou de transicionar, né? Dessa transição. Gente, transição vem muito de uma nova fase. Uma nova fase nascer de novo. Você está disposto a morrer? Eu me lembro muito dos congressos, acho que foi no ano passado, né? Do IGEP, que falava, né? É o direito de envelhecer e morrer, né? Assim, e de novo, no episódio anterior, né? Foi uma questão assim: o que que a vida pode esperar de você, né? Às vezes às vezes você fica velho esperando a morte, e aí, gente, faço também, né? Há grandes problemas coletivos na sociedade em relação a esse envelhecimento. As pessoas estão vivendo mais, mas será que com mais qualidade? Né? E não digo só física, mas eu digo emocional, né? Porque muito é embutido essas pessoas que não querem morrer, tem até um. Eu não cheguei a assistir tudo, eu achei meio chato, assim, meio assim, muito louco. E um cara que não quer morrer. Ele até acho que pega sangue do filho, assim, que, gente, né, o corpo morre, né? Assim, aí eu fico pensando, né? E teve nesse congresso essa reflexão, né? O que que a gente fica esperando a morte vir. Mas assim, o que que a morte espera da gente também, né? Então, assim, às vezes você vê aquela pessoa que viveu plenamente, né? Daqueles seres ascensionados que fizeram muita caridade. Parece que a morte vem pegar com gosto, assim, falei, putz, parabéns, você fez, você teve aquele tempo, né? Agora tem gente que não fez nada, né? Assim, ai, a morte vem me pegar. Ai, que coisa, uma falta de pegar aquele cara que não fez nada, né? Aquela coisa. Porque, gente, é impossível, assim, né? Não tem, quem não morre é a alma, né? Assim, se a gente for pensar, né? Mas o corpo morre. Eu acho que, e, inclusive, na Grécia se estudava muito isso, né? Tinha a parte pedagógica, né? Mas, assim, no final da vida, e vem muito com a própria tese da psicologia analítica, na realidade, fala que até é uma psicologia feminina, né, desse CCB, que é da própria morte, você lidar com a finitude, né? Tem gente, e assim, eu conheço muitas pessoas com a mesma faixa etária que eu, ainda dos 45, que assim, vive como se, né, não fosse nunca mais acabar, né? Não tem, né? A gente está até no cheque especial aqui do planeta, até a gente está consumindo, não está conseguindo repor mais, né? Então, eu acho que assim, é uma visão é, ainda muito rasa e infantil. Eu acho que é um convite para pensar. Sim. Aí você falou da Grécia, tinha os mistérios de Eleusis, né? Que, que pelo menos até onde eu vi, os festivais, né, e tudo eram anuais, porque era exatamente esse ciclo, né? Então, para eles ali tinha representação através dos grãos, né? O milho, o, a morte, o fim, e aí o grão vai e brota de novo e vem a nova vida. Mas a importância do fim, né? A gente celebra muito todos os começos e esquece de como o fim também é importante. Claro, pode ser dolorido, né? Pode ser triste, mas o fim, sim, com certeza, e é dolorido, mas ele é importante, né? Não tem nada que seja exatamente eterno,
Igual você falou, eterno só a alma, o espírito, né? Mas tudo tem um fim, tudo tem seu ciclo, né? Então, dentro de um trabalho, você tem vários ciclos de modos de viver aquele trabalho, modos de ser. Durante a nossa vida, a gente morre e renasce várias vezes. E é normal, e tá tudo bem, né? Aceitar isso é um pouco aceitar a própria finitude também. E que, gente, muitas vezes é tremendamente impopular. Mas o que você trouxe, pensando nessa totalidade, é ruim, é dolorido, mas também é bonito. Aí, sabe, não é só ruim ou é só bom, são as duas Sim. coisas, né, que você trouxe. E assim, lidar com essa, né, de bom e mal ao mesmo tempo. Eu me lembro uma vez de uma amiga minha que estava falando de uma situação assim complicada no trabalho, né? Ela queria confrontar isso e realmente ela fez, mas por outro lado ela falou assim, nossa, talvez eu perca uma viagem a trabalho que é importante profissionalmente. Ai, você acredita que eu estava com medo disso? Eu falei, claro, até eu ficaria. Era a oportunidade de conhecer um país diferente. Mas, gente, é lidar com esses dois lados nossos, né? Que existe dentro da gente. E eu acho que, assim, essa coisa de você abarcar essa totalidade da vida, e é o mais difícil mesmo. É o mais difícil. Eu acho que assim, essa capacidade, acho que, né, esse, gente, inclusive é o último, né? Pelo menos, claro, se vocês quiserem mais, deixem aí, né? Mas fechando essa questão da transição de vida, lidar com essa transição é lidar com a totalidade, é você ter a capacidade reflexiva de relativizar as coisas, né? Nem tudo é certo, nem tudo é errado, né? Depende, né? E como isso vai se reverberar na sua vida é único, é singular dentro de você, né? E de novo, não vai ser só maravilhoso, vai ser horrível também, né? Mas assim, é lidar de uma forma assim. Eu sempre costumo falar assim, né? A gente muitas vezes por não naturalizar certas coisas, de bom e de ruim, a gente acaba normalizando certos comportamentos que acabam sendo tóxicos para com você mesmo, para com os outros. Né? Eu sinto muito, né, isso, essa falta de relativizar certas coisas. Né? A gente já sai julgando e já dando a sentença, né? Não é isso. Né? Julgar, você pode separar as coisas e analisar, mas o que vai ser, às vezes, é um grande mistério. Sim. É, é aquela coisa, nem tudo é preto no branco, né? Você tem uma escala de cinza enorme ao longo da vida que é importante levar em conta. É de dar espaço para trás e falar assim, será? Né? Sim, Então, assim, tá envelhecendo, você tá engordando, você tá emagrecendo, né? Hoje eu vi no Oscar, não sei, mesmo as atrizes que às vezes não se sustentam em pé também, gente, que, né? O corpo, ele é assimétrico, ele é imperfeito, ele tem buraco, tem celulite, tem tudo, né? Né? Essa cara lisinha, assim, às vezes é o filtro aqui né, do Zoom, enfim. Mas assim, não existe o corpo é o corpo, né? Tem isso. E da mesma forma que o corpo funciona, né, se renovando com células, que acho que é o próprio estado natural, nossa psique também, né? Assim. sim. E o quanto é importante aceitar essas imperfeições, né? Quando a gente pensa no corpo, mas quando a gente pensa na vida também, né? O quanto é importante olhar para essas imperfeições e aceitar que faz parte, né? Tem coisa que a gente pode melhorar e tudo, mas tem coisa que não. Faz parte, é isso e pronto. Não tem como ficar maquiando muito, né? É aceitar. Assim, tendo a consciência que, assim, vão ter aspectos seus que não vão querer aceitar, né? E aí, o que que você faz com isso, né? Você conversa com isso, você reflete sobre isso, né? O que que pode sair de produtivo, né? Porque essa juventude, né? Eu acho que é muito com lidar com os ciclos da vida, né? A mulher já menstrua, já lidar com esses vários ciclos, né? Aí vem a menopausa, vem um outro ciclo, vem a outra coisa, né? Você lidar com esse desconhecido, né? Eu acho que essa é a grande sabedoria, e eu colocaria de novo também, isso também vai muito de uma transição de consciência.
né? E assim, não é muito você mudar o coletivo, mas você já mudando a você mesmo já ajuda. Sim, com certeza. Ai, Sim, acho é isso, Lu. Eu acho que a gente fechou o que a gente tinha imaginado, assim. não é isso, mas eu deixo, gente, eu reforço muito essa coisa meio. A gente fala muito, né, na psicologia analítica, assim, de constelar, né? Você é tomado por uma questão, o remédio, a influência, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, pensa sempre, né, nos grandes, nos tempos primevos, é a mesma coisa. Vem o xamã, fala aí, será que é verdade? Será que é? Será que não é? Enquanto você não consegue se diferenciar, né, dessas situações, experiências da vida, você não consegue ter discernimento, né? Eu acho que a gente encontra pessoas muitas vezes mais velhas, mais sábias, parece mais centradas, né? É justamente isso, ela sempre dá um passo para trás e fala assim, será? Será que é? Né? Será que não é? Né? É sempre, né? Quanto mais você estuda, menos você sabe. Eu acho que é sobre isso, né? De se colocar. Eu acho que é isso que deixa a gente jovem, o eterno aprendiz. Sim, essa é a eterna aprendiz. É disso. Acho que é isso, né, Iô? Acabou? É Quer isso. mais uma coisa? Gente, Não, espero eu acho que que. Ai, desculpa, eu não fiz. Café, tô Não, agitada. mas eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Ou... É, E, gente, assim, essa consciência do corpo também vem muito, né, trazendo, a gente está próximo do Dia das Mães, a gente vai conversar sobre isso, vem muito sobre como você enxerga a sua mãe, né? Não é só sua mãe que está aí do seu lado, te mandando mensagens e correntes no WhatsApp, né? Essa mãe interna que mora aqui dentro da gente. Isso é importante. Depois a gente vai trazer mais sobre isso, né, Ian? tá aí. Então, tá bom. Gente, então a gente vai acabar aqui. Se vocês quiserem mais temas, né, só fazendo merchan aqui, comentem aqui, né, compartilhem com quem vocês acham, né, que isso possa ser enriquecedor, né, de certa forma, para quem vocês acham que, né, tem afinidade com isso, e a gente está aqui. E até a próxima. Até. Gente, beijos, até. Beijos. Coloquem nos comentários. E é isso. Tá bom. Até a próxima e obrigada, gente. Beijo. Até Até. Boa semana. semana. Tchau, tchau.